Tudo bem com vocês? Maravilha. Eu quero me desculpar pelo atraso. Eu tive informações que tem greve de ônibus. É verdade? É verdade. Eu não sei exatamente aonde, mas parece que Caracica, Viana, enfim, tem greve de ônibus e as pessoas estão chegando. Do outro lado, não dá para esperar até eterno, então a gente vai iniciando os nossos trabalhos. Hoje estamos recebendo o nosso amigo Rogério. Rogério vem do Rio de Janeiro. Ele vai se apresentar. Eu só quero contar de onde eu conheço o Rogério. A minha empresa tem a sede em Brasília e nós temos um produto que se chama IMP, Innovation Management Professional. É um curso que tem a duração de 1 ano. E esse curso tem o objetivo de entregar uma solução mensurável para as organizações que participam. Em 2018, quando conheci o Rogério e a organização pela qual ele participou, nós rodamos 3 turmas. Uma para a CETEC, que é a Secretaria do MEC, Secretaria Técnica, Educação, enfim, técnica, papapá. Um para o FNDE, que é o fundo que gerencia os recursos do MEC, e um para o MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O curso, ele tem 2 grandes fases. Numa primeira etapa, a gente entende as grandes demandas dessa organização e escolhe gestores de projetos que podem resolver essas demandas. Esses gestores têm 6 meses para apresentar um MVP e 6 meses para implementar a solução e apresentar a solução, e essa solução é mensurada com os respectivos indicadores. Eu vou contar um caso. O FNDE tem um problema crônico com auditoria. Por quê? Qualquer recurso, livros, ônibus, obras, merenda, qualquer recurso flui através do FNDE. E qualquer município, 5.400 e papapá, prestam contas para o FNDE. O FNDE tem mais ou menos 20 e poucos auditores. Esses auditores não conseguem saber qual município e qual natureza da auditoria, porque é impossível saber. Um desses auditores, ele criou uma solução que é a seguinte: ele pegou a inteligência da malha da Receita Federal para otimizar essa auditoria. Ele calculou que uma auditoria custa em média R$18 mil, em média. Pegou a inteligência da malha fina da Receita Federal, que é uma cesta de indicadores otimizadas por inteligência, para aplicar a auditoria para casos específicos que geram resultado devido para a FNDE. Economia no primeiro ano, 1 bi.
Mas como sabemos disso? O TCU reconheceu essa metodologia. Então, são esse tipo de projetos. O Rogério fez parte dessa turma da CETEC. Ele começou em, eu não sei que mês, em 2018. Tem um detalhe nesse curso que é bem interessante. Então, são 30 projetos normalmente, 30 demandas, 30 gestores. O segredo é entender as demandas dessa organização, os problemas, as dores, seja lá como for, e escolher bem os gestores, as pessoas que vão resolver essas dores. Tem um match que é o segredo não, que é a metodologia para isso. E quando é feito o MVP, quando os gestores da organização decidem se essa solução é adequada ou não, no segundo semestre do curso, a gente leva as pessoas 2 semanas para a Alemanha, para que eles possam ter uma outra experiência, conhecer outras metodologias, modelos de negócios, organizações, empresas, etc. E o Rogério foi conosco em outubro de 2018. 18. E foi uma experiência bem legal. E o Rogério foi uma das pessoas que se destacou nesse curso. E assim a gente se conheceu, fizemos uma amizade. E o Rogério é um cara bem distinto. Distinto no bom sentido. É um cara bem bacana. O Chico sabe disso, que conhece ele. E vocês vão conhecer ele agora. Então vou passar a palavra para ele. E eu fiquei super feliz de trazer ele para cá. Vocês vão ter uma experiência sensacional. E sem mais delongas, mas eu tive que contar essa historinha para vocês. Vou passar para ele. Obrigado, gente. Um ótimo dia. Bom dia. Obrigado, Peter. Bom dia, pessoal. Primeiro, quero dizer que sem rasgar seda, mas rasgando, é uma honra estar de volta aqui no IFES. Eu acabei de contar uma história que o Chico não sabia. Acho que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2006, que eu vim da aula inaugural do curso de Sistema de Informações em Serra. E aí estava contando, eu vou contar um pouquinho de história também, Peter, rápido. Vocês já vão entender porque que eu pedi para colocar isso aqui. E eu vim contar para os alunos aqui, os professores, o que eu fazia na época no meu laboratório lá em Campos, né? Eu sou do IFE, né? Do Instituto Federal Fluminense. E aí o Chico chegou para mim e falou: Rogério, você está fazendo inovação aberta. Eu fiquei olhando assim para a cara dele. Rapaz, esse pessoal da inovação tem sempre uns termos interessantes, né? E depois eu acabei trabalhando direto com inovação, mas meu primeiro contato fica aqui, o agradecimento foi o Chico, tá? Então, alunos dele, aproveitem que esse cara aí também tem uma quantidade de conhecimento acumulado muito grande. E na época ele começou a me falar coisas que eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, né? E depois eu comecei a falar dessas mesmas coisas também, só que ele começou bem antes de mim, tá? Não é jabá, Peter, mas acaba sendo jabá, já que você estava falando. Eu não sei, porque as coisas acontecem depois e a gente perde um pouco o contato, volta a conversar. Mas o meu TCC no curso que o Peter foi o coordenador, foi sobre um processo de desenho de produtos inovadores, tá? Mas voltado bem para a parte de engenharia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas como integrar as diferentes engenharias para desenvolver um mesmo produto, né, que é um problema que a gente tem, né? O pessoal de software trabalha de um jeito, o engenheiro mecânico trabalha do outro, o pessoal da química de um terceiro jeito, né? E aí, como eu era diretor do Polo de Inovação do IFE, hoje em dia continuo no Polo, não sou mais diretor do campus, porque lá é um campus separado, mas eu continuo coordenador da unidade Embrapa. Eu disse, eu vou trabalhar nisso aí, que é um problema que eu tenho no meu dia a dia. Tinha que juntar o pessoal de software com mecânica. Eu gosto de dar os dois exemplos, porque são ciclos de vida muito diferentes. O pessoal de software faz mudança em minutos, e o pessoal da mecânica quase morre
Construção civil não vou nem falar, né? E aí, mas eu tenho que botar esse pessoal para trabalhar junto dentro do mesmo ciclo de vida. Por quê? Porque a gente tem que chegar num produto. Bem, e meu TCC foi isso aí. E aí o TCC eu defendi, apresentei em 2019 no contexto do IMP, virou um artigo em 2020 da Elsevier, tá? E aí o pessoal, o editor de engenharia da Springer, virou e falou: você não quer transformar isso no livro não? Então virou esse livro aí, tá? Eles, no final das contas, ele saiu em 2022, né? Porque eu tive que estender para virar livro, né? É um Springer Brief, então é um livro pequeno, ele tem 90 páginas, não é muito grande, mas a ideia é exatamente essa. E e não é jabá. Por que eu estou contando essa historinha? Porque foi uma coisa que começou lá em 2018, a gente foi botando na prática, e mais do que um livro, a gente faz isso no dia a dia lá no Polo. Tá? Os pesquisadores, os alunos são treinados dentro desse processo que começou lá no IMP. Porque eu passei para o IMP e eu tinha que resolver um problema do meu dia a dia. O Peter chegou e falou: o TCC de vocês vai ter que resolver um problema real. Aí eu parei assim: pai, meu problema real hoje é botar o pessoal das diferentes engenharias para trabalhar junto, sem se esganar, e eles têm que sair um produto no final, tá? É só um parêntese que eu comecei a lidar com isso dentro de casa, que eu sou de computação, meu irmão é engenheiro mecânico. E a gente discute ciclo de vida de produto toda hora, né? E vocês veem que as cabeças são diferentes, né? Tem a questão da prototipação. E aí apareceu um aluno de uma spin-off nossa com um rolamento feito de plástico. E meu irmão quase morreu, né? O engenheiro mecânico vendo um rolamento de plástico. Aquilo ali foi um choque. Tem engenheiro mecânico aqui? Tem alguém que é... Ah lá, tem um. Não é? Meu irmão quase rolou no chão quando ele viu rolamento de plástico. Era tipo uma heresia, né? Mas aí foi quando você começa a entender a questão de prototipação e como botar esse pessoal para conversar junto, tá? Então, Peter, fazendo um jabá aí do IMP, ele ainda gerou, mais uma vez, mais do que um livro, é um produto de experiência real. Bem, pessoal, quando também o Rodrigo e o Peter me convidaram para falar sobre interação ICT-empresa, a minha ideia era a seguinte, né? O pessoal me conhece, então, o Peter e o Rapchan há mais tempo. Eu sou uma pessoa tento ser uma pessoa prática e realista, e às vezes os comentários que eu faço, inclusive, são meio duros, tá? Então não se assustem, né? E aí eu falei assim: ô Rodrigo, Peter, eu quase botei aqui no slide, mas eu vou só falar. Eu disse: eu quero falar das Badlands. E depois a gente vai chegar em Pinkland. Eu estava brincando. O que é o Badland? É quando você está num cenário de problema, né? Mas você quer chegar em Pinkland, que é onde o mundo é rosa, tudo funciona, né? Aí eu brinquei: eu quero falar do Badland, mas para a gente chegar em Pinkland, na cidade de inovação. Vocês estão tendo aqui de manhã, a gente estava chegando quando eu olhei, vocês estão tendo uma oportunidade única, que é construir já uma coisa certa desde o início. Vai ser 100%, pessoal? Impossível, né? Tem uma frase que como é que é? Deixa eu lembrar. Na guerra, todo planejamento acaba no primeiro tiro. Na inovação é algo similar, tá? Você planeja e o negócio começa a dar errado. Mas não, então não vale a pena planejar? Não é isso não. Você vai planejar, porque se você chegar sem planejamento, aí mesmo que o negócio vai dar errado, tá? Então a gente tem que planejar
para reduzir os erros. Essa é a ideia do que eu vou passar para vocês aqui. Então, deixa eu pegar o... Então, nós vamos falar de interação institucional, ICT e empresa. Eu vou só fazer uma introdução e vou explicar também, a gente vai partir para a dinâmica. Tá? Primeiro que a gente tem... Só uma questão de ordem. Quer falar um pouquinho? Antes de eu começar, né? Desculpa. Não contei, não. A gente está todo mundo Forrest Gump aqui. Gente, bom dia. Desculpa atravessar o samba. Eu quero contar uma história desse cara para vocês. Estava na CETEC, no Ministério da Educação, e chegou um grupo do IF Fluminense com uma proposta de projeto para ser financiada. Eles queriam desenvolver uma solução para pesquisa ambiental, uma solução tecnológica com sensoramento remoto para pesquisa ambiental, até aqui ok, da atmosfera alta, sei lá, baixa, ele vai dizer depois qual altitude. E a ideia era lançar, produzir, prototipar, manufaturar e lançar um conjunto, umas dezenas de nanosatélites na atmosfera terrestre e criar um sistema para monitorar a qualidade do ar nessa camada lá da atmosfera. Falei assim, cara, bacana, legal, mas e aí? E aí é o seguinte, a gente resolveu fazer a aposta porque era um grupo muito produtivo, muito conceituado, com típicos professores de Instituto Federal. Gente com e sem titulação, mas todos eles loucos pelo resultado, mão na massa, trabalhando 24 horas, com ferramenta na mão, subindo em poste, pendurado, desse jeito. Né? Aqueles que ficam esperando a infraestrutura chegar, o pessoal chegar, o técnico administrativo, enfim, mão na massa, com os alunos, todo mundo junto. O resultado concreto é que eles não só fabricaram os nanosatélites com toda a tecnologia deles, que eles produziram, inclusive os circuitos, o sistema embarcado. Eles, além disso, construíram 10 estações terrestres para receber, captar o sinal desses satélites. Construíram parcerias com muitas instituições do Brasil e implementaram essas estações no território nacional inteiro. Quando eu falo implementar, gente, é ir lá com a furadeira, com a ferramenta e montar as peças e montar as estações e testar e botar para funcionar. E o desafio que eu achei que eles não venceriam, que era lançar os satélites, os caras aprovaram um projeto num edital da Agência Espacial Europeia, conseguiram financiamento. Nesse contexto veio um apoio da Agência Espacial do Japão, e eles conseguiram lançar os satélites pelo Japão, botaram no ar, botaram o sistema funcionando, distribuíram um experimento com dados abertos para todo mundo pesquisar. Eu falei assim, cara, eu não duvido de mais nada que esses caras vão dizer para mim que eles têm capacidade de fazer. Depois veio uma série de sucessos, e o Rogério é uma das pessoas, provavelmente a maior liderança, mas é uma das pessoas brilhantes que estão nesse grupo, que hoje entrega tudo que tem para o Polo de Inovação do IF Fluminense. E com isso eu quero dizer para vocês que Instituto Federal é uma plataforma capaz de impulsionar você profissionalmente para lugares que você nem consegue imaginar hoje. Nem consegue imaginar hoje. Você perguntar assim, quer sair do Instituto? Eu falei, por quê? Não é isso? Nem morto. Então, assim, é uma historinha para ilustrar um pouco o tamanho do respeito que eu tenho, admiração pelo Rogério e o trabalho que eles desenvolvem lá. Obrigado por ter vindo e nos ajudar a implementar a Cidade da Inovação. Obrigado aí. O chopp que a gente combinou para eu pagar os elogios depois, né? Pessoal, só mais um jabazinho. O Luciano lembrou de outra história.
eu era o pintor da equipe. Né? O Cedric coordenava. Um detalhe interessantíssimo que vocês só vão encontrar na rede federal. O coordenador técnico, eu era a espécie do coordenador administrativo do projeto. O coordenador técnico do projeto era um colega que estava na graduação e só tinha curso técnico. Né? Professor das antigas, aquele que entrou em escola técnica, né? E isso é verdade mesmo. Eu era o pintor, o outro sujeito, o professor com doutorado, o William, era o soldador. Tinha um outro professor com doutorado, era o martelinho de ouro, porque nós tivemos que montar uma série de peças na mão. Né? Foi isso mesmo, mas foi uma experiência espetacular. E para vocês terem uma ideia, a gente tem aluno espalhado pelo mundo por conta disso. Eu vou ter que contar uma outra história rápida. Uma das alunas que trabalhou nesse projeto, hoje ela é gerente de produto o nome me escapou agora, dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, que fica na Áustria. Ela é franco-holandesa, mas a base dela é na Áustria. Eu vou lembrar o nome. Essa menina com 27 anos, agora ela trabalhou na iniciação científica, saiu daí, a iniciação científica dela era um sistema de teste que a gente fez, onde inclusive a gente achou um erro no experimento da Universidade de Dresden, que era o que a gente embarcava. A gente achou um ponto que o software entrava em loop, não saía mais por causa desse método. Aí ela foi, assim que ela se formou, ela foi dar estava no meio da pandemia, foi dar uma palestra sobre teste de sistema embarcado. Chegou um cara de uma empresa chinesa, você não quer fazer uma entrevista? Foi para a chinesa. Ficou 10 meses, foi cooptada pela Microsoft Brasil. Ficou mais um ano, foi puxada por essa empresa austríaca. E hoje ela é gerente de produto de IoT da NXP. Eu sabia que era holandesa, Luenia de Netherlands. Eu estava tentando lembrar o resto do nome, da NXP. Tá? Trabalhou nesse projeto. A gente tem uma série, isso aí é um dos casos, tem uma série de outros, assim que é bom e é ruim, porque a gente vê o aluno indo para o exterior, também dá pena porque ele vai para o exterior. Né? Mas é bom ver que a capacidade de competição é global. E num projeto onde a gente simplesmente... Ai, meu Deus, é Mac. Me ajuda aí, Thiago. Eu sou o cara da computação que não sabe usar um Mac, tá? Bem, então vamos lá. Sem mais delongas, depois a gente conversa mais nos coffee breaks. Então, pessoal... obrigado mais uma vez pelas palavras aí, vamos iniciar, né? Hoje a gente está diante de uma série de oportunidades, né? Para interação em CT e empresa. Primeiro que tem um princípio básico da oferta e da demanda. Tem uma pressão por competitividade, que é uma necessidade de inovação, isso em cima das empresas. Ou seja, o que gera uma demanda das empresas, e a gente tem a oferta de mão de obra qualificada nas ICTs. Então, o primeiro princípio está colocado. O segundo é de incentivo fiscal. Eu acho que a gente tem um outro módulo que a gente fala só dessa parte de captação, não é isso? Onde vamos falar, tem incentivo, tem lei do bem, CAT, lei de informática, Embrapi, FINEP, BNDES e mais os sistemas estaduais e municipais em alguns casos. Então a gente tem uma série de incentivos, né? A gente tem incentivo financeiro e avaliativo para a instituição. O que é isso? Entra recurso na instituição, tá? E nisso aí você consegue pagar bolsa, fazer pesquisa. Eu dei exemplo aqui, né, pessoal, de dois produtos de pesquisa, que são livros,
mas que foram gerados de trabalho com empresa. No projeto Satélite, não sei se você lembra, Luciano, tinha uma empresa portuguesa trabalhando com a gente que deu um suporte espetacular, tá? Teve peça que a gente tinha dificuldade. Já passaram 5 anos, eu posso contar. Nós tínhamos dificuldade por causa do ITAR, pessoal. Porque tinha peça, componente que o Brasil não podia importar porque era componente de uso militar, né? Então os portugueses nos ajudaram nisso aí, nesse tipo de coisa. Então teve montagem que foi feita parte aqui, parte em Portugal. Tinha a Universidade do Porto também, né? Então vocês veem que são 2 produtos acadêmicos, vamos dizer assim, mas que foram gerados de trabalho com empresa. Os 2 livros aí, foi bem mais coisa, mas só para dar um exemplo. Curiosidade da vida, essa semana o colega da Alemanha, o Martin Langer, que me ajudou na organização é alemão também, mas não teve qualquer influência do Peter. A Alemanha não é tão pequena. E que me ajudou na organização, me procurou justamente para ajudar a tentar resolver uma outra questão que eles estão tendo com estações terrestres aqui, né? E avaliativo também. Isso conta na avaliação da graduação, conta muito na avaliação da pós-graduação, conta na avaliação institucional. Conta muito isso. Uma legislação favorável em geral, eu falo em geral porque ainda tem coisas a ser trabalhadas, tem algumas opiniões polêmicas, mas isso fica para frente. Tá? O marco legal ainda deixou muita coisa para ser feita, foi um grande avanço, mas ainda tem coisa para resolver nele. E é também uma obrigação para as ICT públicas. Vamos falar de institutos federais, nós temos a inovação e o trabalho com os arranjos produtivos locais na lei de criação dos institutos, tá? Porém, nem tudo são flores. Vamos para Badland. Problema das ICTs, que a gente tem que resolver e nós vamos discutir aqui também. É um maquinário acadêmico demais, pessoal. Isso mudou muito. Na época que eu conversei com o Rapchan, 2006, pré-marco legal de ciência e tecnologia, era ainda pior. A gente só tinha a lei de inovação de 2004, né? E alguma coisa na lei de propriedade intelectual de 1998. Melhorou, mas ainda não está legal. Mas nós temos algum problema que é o seguinte: time do pesquisador versus time da empresa. Pessoal, isso aí é brabo. Ó, eu sou pesquisador, tá? Então eu posso falar mal à vontade. Né? Às vezes você pega aquele colega muito bom, excelente pesquisador, mas ele anda na velocidade dele. O que não está errado. Isso aí é uma questão que não tem certo ou errado. É os timings que são diferentes. O pesquisador, ele anda na velocidade dele porque ele também tem um trabalho criativo. Um dia ele fica uma semana, pessoal de exatas, quem nunca resolveu equação integral no banho? O sujeito tomando banho e fala: rapaz, agora eu saquei. Eu já saí correndo do banho para anotar a integral. Juro. Eu dormi com aquele negócio, tomando banho de manhã, eu descobri uma integral tripla perdida lá aliás, foi nesse projeto aí do satélite. Eu disse: caramba, achei. Eu saí molhando, anotei e aí voltei para tomar banho todo feliz, né? Então o pesquisador, ele tem o timing dele, não está errado, só que a empresa precisa de mais velocidade e às vezes a gente tem um problema aí. Segundo problema, entrega funcional e o famoso corta feito. Agora é só você ajeitar que isso dá para botar na rua. Eu disse: pelo amor de Deus, não faz isso não. Isso é um clássico no meio acadêmico brasileiro, em especial nas universidades. E aí o que acontece é que a boa parte de nós, mesmo dos institutos, a gente faz pós-graduação em universidade e a gente vem com essa praga junto. Ops, desculpe.
que é esse negócio que é o seguinte, é uma coisa que o pesquisador, ele fala assim, eu não vou para o sol, né? Eu faço a parte nobre, que é o core, e daí para resolver o produto, a empresa faz isso fácil. Não faz. Não faz. A gente trabalha com TRL, não sei se vocês já ouviram esse conceito, o conceito de maturidade. Às vezes você leva 3 anos para chegar num protótipo, ou 2 anos, ou 1 ano, e para botar esse produto na rua, você tem um trabalho monstruoso, muito maior do que só fazer o core. Caso típico disso aí, indústria farmacêutica. Descobrir a molécula, está resolvido. Tem um monte de exame, de teste clínico, de milhões de coisas que tem que ser feita à frente, que você está muito, mas muito longe de botar aquele negócio na rua. Então, isso é um problema. Às vezes o pesquisador chega e fala, eu resolvi o principal, eu resolvi integral. Ele diz, legal, agora ele vai sair voando aí, né? Pronto, você resolveu integral? Agora é mole fazer o bicho voar. Não, né? Um outro problema que a gente enfrenta muito é a disponibilidade da equipe. Integral versus parcial. A empresa tem uma expectativa de ser integral. Ela quer ligar para você o tempo todo, inclusive final de semana, mas todo mundo é parcial. Os alunos são parciais, os pesquisadores são parciais. Todo mundo está dando aula, orientando, né? Burocracia das ICTs públicas. Muita coisa melhorou com o marco legal, mas a gente ainda tem muita burocracia. Tá? Pessoal, mês passado eu estava conversando com um colega de uma grande instituição lá do Rio, que é uma instituição que tem um histórico na área de inovação, e ele falou, nós demos entrada no projeto em janeiro do ano passado, e até passar na máquina inteira foi dezembro. Eu disse, cara, 1 ano a empresa já saiu correndo. Tá? O clássico é quando você tem que passar em algum conselho. E geralmente é aquele conselho que tem uma pauta de 3 quilômetros que já está atrasada. Não dá, pessoal, não dá. Isso aí é surreal. E o outro clássico é a procuradoria, também, que esse é o clássico dos clássicos. Né? Só um parênteses lá, a gente tem um acordo, trocou o procurador e nós conseguimos manter, por exemplo, que a gente criou uma template de acordo de cooperação, que eu tenho um acordo de cavaleiros com a nossa procuradoria. Eu falo, olha, eu vou andar dentro dos parâmetros desse template. Se um dia eu sair e der problema, eu estou na selva sozinho. Eu tinha esse acordo com o procurador anterior e tenho esse acordo com a procuradora atual. Eu disse, eu prometo que eu vou andar aqui. Se eu sair, o problema é meu. Né? Mas tem muitas procuradorias que não entendem assim, vai querer que todo acordo, parceria, passe. Nisso aí a gente consegue, hoje, fazer uma minuta, o jurídico da empresa deu ok, vai direto para o gabinete. É aquele timing do reitor assinar. Tá? Mas só um parêntese. Eu tenho esse documento. A procuradora mandou, quando trocou a procuradoria, ela mandou 75 alterações. 75. Nós implementamos as 75, eu ainda falei assim, doutor, eu implementei as 75, ainda incluí 5, que eu achei que estava faltando. Aí pronto, ela gostava. Né? Mas é sério, tinha uma parte de risco que ela não tinha colocado, que a gente colocou. Eu disse, aproveita e bota aquela parte de risco. Isso é outra história, mas vamos lá. Outra questão que a gente tem é regulação interna deficiente. O Marco Legal de Ciência e Tecnologia deixou muita regulação para ser feita pelas instituições, e tem muita instituição que não conseguiu, ou não fez, ou não quis fazer. E aí o pesquisador se vê com questões para resolver relativas à propriedade intelectual, à alocação de carga horária e esse tipo de coisa, e aquele troço não está resolvido dentro da instituição. Tá? E questões filosóficas e ideológicas também. Por exemplo, um clássico é o seguinte, vocês estão privatizando parte da instituição. Eu falo, é o contrário, filho. Eu não estou privatizando dinheiro público, eu estou publicizando dinheiro privado.
Eu estou pegando dinheiro de empresa e estou colocando aqui para ajudar a formação dos meus alunos, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Aí o pessoal parte para a camada mais profunda. Mas o nosso conhecimento deveria estar acessível a todos. E está acessível, por isso que a gente publica. Só que no momento que a empresa chega e coloca um recurso específico, um projeto específico, e você trabalha especificamente para aquilo ali, porco a non, mas tem muita barreira ainda em relação a isso, tá? Os problemas não estão só do nosso lado, está do lado de lá também. As empresas também têm seus problemas. Esse eu não sei se tem esse nome, mas eu criei quando estava fazendo a apresentação. Síndrome da engenharia instantânea. O empresário chega e diz, eu estou com um problema, eu tenho que resolver, pelo amor de Deus, preciso para ontem. Eu disse, rapaz, engenharia não é assim não. Quando eu falo engenharia, pessoal, é no sentido mais amplo, tá? Não é só em nas engenharias, pode estar na biologia, na química, na farmacêutica, na área de saúde. A engenharia que eu falo é de engenheirar, né? Eu preciso para ontem. Calma, filho, nós não vamos conseguir fazer esse negócio para ontem. Que geralmente o mesmo empresário que sofre dessa parte da síndrome, ele sofre da segunda parte, que é, rapaz, os requisitos mudaram. Eu parei, ele precisa o produto de um jeito para ontem, passa um mês, ele já está desesperado que tem que ter outra cara. Eu disse, cara, não dá, ninguém consegue fazer isso. Parênteses, é um pouco mais longe, mas não é à toa que a Boeing está com problema com 737, tá? Esse tipo de comportamento. Muda porque eu tenho que mudar, porque eu tenho que pegar um projeto antigo que tem que ser de baixo custo e o projeto já tem 50 anos e os caras estão tentando fazer versão nova em cima de um design de aeronáutico de 50 anos de idade. Está dando problema. Por quê? Por causa do desespero de botar no mercado a um custo. O custo que eles estão tendo de problema com o 737 MAX é muito maior do que eles tivessem resolvido fazer um produto novo. Tá? Outro, mito da inovação sem risco. Tem empresa que chega querendo contrato de engenharia. Não porque vocês... Eu disse, para. Espera aí. Primeiro, aí tem uma coisa que eu sempre falo, vamos ver se o Chico vai concordar comigo. Se você sabe exatamente o que você vai fazer, não é inovação, é um projeto de engenharia. Aí eu viro e falo, cara, é melhor você contratar uma consultoria de engenharia. Você sabe tudo, não tem inovação aí, já está tudo resolvido. Qual é a graça? Qual é a graça que vai ter para o pesquisador e para o aluno? É diferente. E o cara não quer fazer com risco também. Né? Eu disse, não dá. Inovação sem risco não existe. É claro que a gente vai tentar estabelecer um escopo, um plano de trabalho, também não pode ser goal horse, né? Como a gente na computação gosta de falar, no método goal horse, né? Ou seja, a Bangu. Claro que não pode ser assim, mas é claro que um monte de coisa vai estar em aberto. Isso é inovação. Tá? Outro problema, da ideia à fábrica com subsídio. Tem aquele empresário também que ele chega e fala, pai, eu não quero pagar nada. Eu disse, não, filho, você vai ter que coçar seu bolso. O cara quer subsídio do momento que ele tem a ideia até ele montar a fábrica. Eu disse, olha, você até pode conseguir, mas não é assim. Não tem isso. E dois, particularmente irritantes, que eu já passei algumas vezes, vou confessar. Primeiro, lidando com empresa grande, que ela quer... Não, olha só, você vai fazer porque eu sou a Atem Corporation. Só de você botar, dizer que é meu parceiro já basta. Eu disse, não, não basta não. Tá? Grande empresa tem esse péssimo costume. Eu passei por essa situação mais de uma vez. Teve uma particularmente, eu não vou dar o nome do santo, mas vou dizer o milagre. Botei 6 pesquisadores numa van. Eles rodaram o dia inteiro até o interior de, vou dizer o lugar, de São Paulo. Tem um monte de indústria, posso falar. Voltaram com a van, passaram um dia lá, voltaram no dia seguinte com a van cheia de bombona de um determinado elemento para fazer um determinado teste. Rodaram não sei quantos testes por mais de um mês
olha, a gente vai tentar a abordagem tal. Tentamos a abordagem A, não funcionou. Tentamos a abordagem B, não funcionou. Aí mandamos um e-mail para a engenheira responsável e disse, ó, não funcionou, a gente vai ter que partir para algo mais longo. E que tal se a gente testasse? Eu disse, que tal se a gente assinasse um projeto? Né? Não dá. Também tem limite. Você faz uma gracinha, mas não dá para fazer de graça. E o outro que é startup, que é muito engraçado, que é uma ideia na cabeça e nenhum centavo no bolso também. É o startupeiro parecido com da ideia à fábrica com o subsídio, que o cara chega e fala, cara, eu vou revolucionar o mundo com a minha ideia. Só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho tempo, porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu disse, filho, não vai andar, nós estávamos conversando mais cedo. Startup tem que ter sangue nos olhos, não tem jeito. A gente vê lá no nosso ecossistema, temos casos de sucesso, tem um monte de casos de fracasso. Grosso modo, que separa uma coisa de outra é o empenho do startupeiro. Tá? Bem, esses são os problemas de uma maneira geral, pessoal. E como é que é a ideia da gente abordar de hoje para amanhã aqui? Tá? Aquele documento que vocês receberam, ele tem 10 ações, ele sugere 10 ações, né? Aquele documento da Câmara de Comércio, sugere 10 ações. Eu peguei essas 10 ações e dividi em duplas de ações com relação, tá? Por quê? Foi uma questão prática, tá, pessoal? Senão ia ficar fragmentado demais. Eu ia ter que fazer 10 dinâmicas dentro da dinâmica, eu disse ia ficar fragmentado. Qual é a ideia nossa? Vocês vão se dividir em grupos e a gente vai dar alguns minutos para vocês discutirem o que fazer nessas ações. E aí cada grupo vai ter um pitch de 1 minuto, né, Rodrigo? É isso? 1 minuto, né? 1 minuto, 1 minuto e meio. E nós seremos nada democráticos e nada tolerantes. Vai ter que falar em 1 minuto e meio e interrompe. Tá? Porque senão, muito grupo, muita gente, a gente não vai conseguir sair do primeiro assunto. Tá? Então, qual é a ideia? Que vocês discutam entre vocês, apresente cada grupo em 1 minuto e meio, e aí a gente vai fazer um breve comentário e vamos tomando nota disso aí, para a gente chegar efetivamente num documento que vai entrar no planejamento da cidade da inovação. Ou seja, como a cidade da inovação vai abordar essas questões de relação ICT empresa. Tá? Então, no bloco 1, que é agora de manhã, que é definir de forma clara motivações, objetivos e expectativas, e assim vai. Eu vou explicar um a um no momento. Tá? E eu juntei ali, se vocês olharem, os 5 blocos, eles estão mais ou menos no andar da relação entre os dois entes. O primeiro é a identificação dos parceiros. O segundo bloco é a identificação das oportunidades. Aí nós vamos ter palestra de tarde, parênteses, de tarde a gente vai quebrar a dinâmica para receber um colega da UFES, né, que é o Alberto, ele vai falar do lado da ICT, e um colega da Arcelor que vai falar pelo lado da empresa. Depois dessas duas, aí tem palestra, coffee break, a segunda palestra. Depois da segunda palestra, o Fernando da Arcelor, ele vai trazer mais gente da equipe dele para discutir abertamente aqui, então vai ser uma discussão mais aberta, não só sobre esse assunto, mas sobre economia verde, né? Então é uma oportunidade que a gente vai ter também. Então vamos ter assim, nos 4 períodos, 3 períodos de dinâmica mais apertada e um período mais livre, que é palestra e discussão aberta. Oi? Ah, tá. A programação está no grupo da comunidade, tá? Aí no dia 2, amanhã a gente retoma com uma parte de 2 assuntos relacionados à propriedade intelectual. O bloco 4, que é a seleção de líderes e as questões das barreiras culturais, que já parte foi colocada aqui, é para a gente arrumar soluções. Nós vamos discutir soluções aqui, tá?
E no bloco 5, que vocês estão vendo que é um ciclo de vida aí também, né? No bloco 5 é o seguinte: bem, eu já estou com um projeto rodando, já escolhi os líderes, como que eu mantenho essa interação e como eu desenvolvo colaborações de longo prazo. E um fechamento, isso vai ser amanhã de tarde. Tá bom? Quer falar, Rodrigo? Tá bom?